alegria estar de volta com você, analisando a lição de número 10 da nossa coletânea de lições desse trimestre. Já estamos chegando quase no final, nesse trabalho maravilhoso sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo e a relação dele com o crescimento da nossa vida espiritual. Pois bem, nessa lição 10 nós vamos tratar exatamente de um tema que tem a ver com a espiritualidade. Qual é a relação que existe entre o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus e a oração? E nessa semana, ao analisar este assunto, eu tentei descrever um pouquinho diferente do que está no guia de estudos, embora baseando-me no guia de estudos. Eu coloquei quatro fundamentos, para ser mais preciso, sobre a oração. Não é? Quais são qual é a fundamentação da oração do ponto de vista da Bíblia? Quais são esses fundamentos? Então, o primeiro fundamento é muito simples. Ele está baseado em Mateus 7, 7 e 8, aquele famoso texto de Jesus que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Do que ele está falando? De pedir, de bater, de buscar. Ele está falando de oração, ele está falando de buscar a Deus. Então, o primeiro fundamento de uma oração bíblica, orientada pelo Espírito Santo, é o ato de pedir. E esse ato de pedir não é tão simples assim, porque, em primeiro lugar, ele indica a nossa confiança, ele indica a nossa dependência de Deus, indica a nossa humildade e até o nosso arrependimento. Há um segundo fundamento, que vai aparecer na sua tela como segundo fundamento, que é crer. O primeiro é pedir, o segundo é crer. Isso envolve fé, isso envolve confiança. E esta fé deve estar baseada naquilo que Deus diz em sua palavra. Por isso o título da lição dessa semana é a relação entre o Espírito Santo, a palavra e a oração. São algo que está, ou coisas que estão interligadas, são inseparáveis. Ou seja, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11, verso 1, diz que a fé é você ver aquilo que ao olho humano você não consegue ver, mas você crê que Deus existe e que Deus se torna o seu galardoador, no dizer bíblico. Não é? O terceiro fundamento envolve a palavra reivindicar as promessas de Deus. Isso não quer dizer determinar, isso não quer dizer mandar em Deus, mas quer dizer ler a palavra de Deus e dizer: Senhor, segundo a tua palavra eu estou pedindo, segundo a tua palavra eu estou reivindicando, segundo a tua palavra eu confio naquilo que o Senhor disse, que isto é verdade e que isso vai me ser concedido. 1 João capítulo 5, verso 14, tem um texto muito interessante sobre este ponto. Ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, porque se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja, é bem diferente de alguns pregadores modernos hoje aí no rádio, na televisão e na internet. Alguns têm uma mania de dizer: eu determino a bênção sobre você. Ora, isto é, de fato, uma coisa agressiva, porque quem somos nós para determinar a bênção? Quem determina a bênção é Deus. Nós temos que reivindicar a bênção, pedir humildemente a bênção. E aqui o apóstolo João está deixando muito claro que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Esse é o sentido, essa é a reivindicação que nós podemos fazer. Não é determinar e querer mandar em Deus, não é assim que as coisas funcionam. Deus está acima de nós, está sobre nós, e nós não podemos, logicamente, mandar nele. O quarto e último fundamento que eu listei aqui da oração bíblica, da oração orientada pelo Espírito Santo e a oração de acordo com a palavra de Deus, é pedir pelo Espírito Santo. Vejam que o primeiro é pedir, mas dentro da oração nós devemos não nos esquecer que devemos sempre pedir pela bênção chamada Espírito Santo. Efésios 3,16 é um verso que eu particularmente aprecio. Ele diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo, amigo,
é a maior dádiva que Jesus pode nos dar, porque ele vai nos acompanhar, ele vai nos monitorar, ele vai nos ajudar, ele vai nos consolar e ele vai nos conduzir no caminho de Cristo, que é o caminho da luz. Então, é muito interessante esta lição dessa semana, relacionando a Bíblia com a oração e com a orientação do Espírito Santo nas duas. E aí eu terminaria a lição de uma forma um pouquinho diferente. Eu pediria que 3 ou 4 membros da minha unidade, dependendo do tempo que eu tenha, eu faria uma pergunta assim para eles. Eu diria, cada um fale aí uns 2 ou 3 minutinhos sobre como eles têm experimentado a resposta de Deus às suas orações. Falar um pouquinho sobre o poder da oração e como na prática a oração tem sido importante na vida deles e como Deus os tem atendido. Às vezes com sim, às vezes com um não, às vezes com espere um pouco. São as maneiras de Deus responder. Deus sempre responde às nossas orações. É verdade que às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não e às vezes ele diz espere um pouco. Então, peça para que alguém da sua unidade fale um pouquinho sobre oração. Com certeza os irmãos vão ter muita história para contar. O difícil vai ser controlar o tempo deles, não é verdade? Mas que Deus abençoe, que a sua unidade cresça nesse final de semana, nesse sábado, com esse tema tão importante, tão espiritual da Palavra de Deus. A gente se encontra na nossa próxima lição na semana que vem.